Olá, eu me chamo Adriano Garcia, eu sou narrador e também o editor aqui do nosso canal JC Esportes. E hoje nós estamos voltando, né, depois de muito tempo sem convocações por conta da pandemia, nós estamos voltando aqui com o nosso Selecionabilidade, né, o programa em que a gente analisa as convocações e os jogos da seleção brasileira. Muito tempo esse conteúdo foi feito também em texto. Nós estamos agora focando mais no conteúdo em vídeo aqui no nosso canal JC Esportes no YouTube, o qual a gente pede que você faça a sua inscrição. Muito importante que você se inscreva no canal JC Esportes, ative o sininho para ficar sabendo a cada vez que os nossos vídeos irão ao ar. Então inscreva-se no canal JC Esportes no YouTube, está com a legenda do futebol pelo mundo aqui. Então vamos mudar aqui, vamos colocar a nossa legenda aqui, né? Então o pedido é esse: deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para você ficar acompanhando os nossos conteúdos em vídeo, tanto os gravados como principalmente os jogos, várias decisões de campeonatos aqui no JC Esportes nos próximos dias. Então vale muito a pena você deixar o seu like e se inscrever. Bom, sem mais delongas, vamos lá. As seleções brasileira principal e olímpica foram convocadas na manhã desta sexta-feira, no fim da manhã desta sexta-feira, dia 14 de maio, convocações essas que servem para as próximas datas FIFA que ocorrerão aí com a seleção principal jogando eliminatórias da Copa, né? O Brasil terá 2 jogos importantes aí pelas eliminatórias da Copa, e a seleção olímpica também está convocada, tá certo? Vamos assim, só para ilustrar ainda melhor, vamos aqui passar certinho para vocês, antes de entrar no mérito da convocação, as datas da convocação certinho, para que não haja nenhuma sombra de dúvida aqui, né? Mas o fato é que a seleção principal foi convocada para os duelos das eliminatórias contra Paraguai e Equador, né? E a seleção olímpica convocada para a próxima data FIFA entre 31 de maio e 8 de junho, data essa que antecede, né? Serão os últimos testes feitos pela seleção olímpica antes dos Jogos de Tóquio, que ocorrerão aí no meio do ano, né? Então, eu estava pronto para descer o cacete em algumas opções do Tite, que evidentemente que são opções que irritam não só o torcedor, né? Até porque o torcedor, ele, por exemplo, não quer a convocação do Paquetá, porque pensa que o Paquetá não está jogando nada, porque no Milan não deixavam ele jogar, e agora deixam ele jogar, ele está jogando muito, mas como é na Ligue 1, como é no Campeonato Francês, as pessoas não sabem que o Paquetá está jogando muito. Então, o senso comum, a maioria daquela galera que trouxe o botequim para o Twitter e para o Facebook, essa galera realmente não aprovou a convocação do Paquetá. Mas claro que existem alguns nomes, nas laterais, sobretudo, né, que irritam o torcedor, né? O Danilo e o Alexandro engoliram um cabo de vassoura, né? Eles não têm a malemolência, eles não têm, né? Eles não estão vivendo um bom momento. São bons laterais, né? Tanto é que foram contratados pela Juve depois de saírem do Santos e irem para o Porto, mas não vivem um momento brilhante. O Danilo e o Alexandro, por exemplo, e por aí vai. Mas eu percebi, e aí eu resolvi mudar completamente o meu foco de análise, eu percebi que o Tite deu uma liberdade muito interessante para o André Jardine fazer a convocação e ter o de melhor disponível possível. O que isso quer dizer, Adriano? O que quer dizer que o André Jardine vai ter o melhor possível à sua disposição? Significa que jogadores que seriam coadjuvantes na seleção principal, como por exemplo é o caso do Gerson, que muita gente está, que absurdo, o Gerson foi convocado para a seleção olímpica e não para a seleção principal, vale medalha na seleção olímpica, né? Eu tenho certeza que ele será convocado depois que a Olimpíada passar. Esse é só um exemplo, o do Gerson, e existem outros exemplos nesse sentido, dessa liberdade, dessa generosidade, na minha visão,
ou pelo menos eu quero acreditar nisso, que o Tite teve para com o André Jardine, técnico ex-São Paulo, técnico da seleção olímpica. Então, eu vou colocar na tela para vocês verem e vou ler, né? Primeiramente, a convocação da seleção principal. Vai ficar um pouquinho pequeno aqui na tela, mas só para ilustrar, estou usando aqui a imagem da TNT Sports, né? Vai ficar pequeno aí na tela, mas só para ilustrar, tá aí o Neymar como o garoto propaganda e tal, só para ilustrar. Alisson no gol, o Everton, os goleiros, vamos lá, fazer direito aqui. Alisson, o Everton e Ederson, os laterais, que é uma posição que irrita bastante o torcedor. Danilo e Daniel Alves, Renan Lodge e Alexandro. Os zagueiros Lucas Veríssimo, ex-Santos, do Benfica, Thiago Silva, do Chelsea, ainda, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o Éder Militão, do Real Madrid. Éder Militão, do Real Madrid, é aí que está meu ponto de discordância. No meio-campo, nós teremos os volantes Casemiro e Fabinho e Fred, e o Douglas Luiz também é volante, o Paquetá meia, o Everton Ribeiro meia. E aí também para as pontas, nós teremos o Neymar, o Everton Cebolinha, o Vinícius Júnior e o Richarlison, e comandantes de ataque, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Gabi Barbosa, né? Então, essa convocação da seleção principal, e aí a seguir, a gente vai repercutir com vocês a convocação da seleção olímpica, os nomes, e depois a gente vai aí voltar ao nosso modo natural, que é destrinchar sempre a convocação da seleção principal, mas com alguns detalhes importantes em relação a nomes que podem estar no futuro na seleção principal, mas que estão na seleção olímpica. Então, os goleiros, o time da seleção olímpica tem os goleiros Cleiton, do Red Bull Bragantino, o Breno, do Grêmio, o Gabriel Brazão, do Real Oviedo, os laterais, Gabriel Menino, que pode jogar no meio também, do Palmeiras, o Emerson, do Betis, boa convocação para a Olímpica, o Abner, do Atlético Paranaense, e o Guilherme Arana, do Galo. Os zagueiros são o Gabriel, do Arsenal, né? Esqueci o sobrenome dele. Esqueci o sobrenome do Gabriel do Arsenal. Vamos lá, o Gabriel, o zagueiro do Arsenal, o Luiz Felipe da Lazio, o Ibanez, o Roger Ibanez da Roma e o Nino do Fluminense. Os meias, o Bruno Guimarães do Lyon, que vai estar na principal em breve, o Matheus Henrique, o Lisiero do São Paulo, o Gerson do Flamengo, que é jogador de seleção principal, o Claudinho do Red Bull Bragantino e o Renier do Borussia Dortmund. Ele vem sendo pouco utilizado lá no Dortmund. E no ataque, o Lyon do Ajax, grande destaque da temporada da equipe do Ajax, o Malcom do Zenit, o Pedro, centroavante do Flamengo, o Evanilson, centroavante reserva da equipe do Porto, o Gabriel Martinelli do Arsenal e o Rodrigo do Real Madrid. Então, essa, portanto, a convocação da seleção olímpica. E aí, minha gente, vamos lá, para a gente continuar aqui no nosso trabalho, né? A começar agora destrinchando a convocação aqui da seleção principal. Deixa eu tirar da tela, então, a convocação da seleção olímpica, voltar a ficar com a imagem cheia aqui. Em relação à seleção principal, vou colocar aqui a convocação da seleção principal de novo na tela para vocês. Em relação à seleção principal, o que eu sinto aqui? O Alisson, começando pelos goleiros, né? Eu gosto de analisar posição a posição. Começando pelos goleiros, o Alisson não vive um grande momento no time do Liverpool, né? Ele teve uma queda de rendimento, assim como todo o time do Liverpool, e começou a cometer falhas que ele geralmente não comete, né? A gente sempre olha, o Alisson é um dos 3 melhores goleiros do mundo, né? Tá ali ao lado do Neuer, um dos 4, melhores goleiros do mundo, ali ao lado do Neuer, ali ao lado do Oblak e ao lado também do Ter Stegen, né? Mas ele vem cometendo erros que meio que tiraram ele dessa primeira prateleira
nessa temporada 2020-2021. Né? Então, o Alisson aí fatalmente vai acabar sendo titular da seleção brasileira. Eu não gostaria, né? Mas ele é o homem da confiança do Tite e do Tafarel. Eu sou fã do Alisson, mas acho que o momento... Podem xingar aí nos comentários do vídeo com educação, não é xingar, né? Podem discordar nos comentários do vídeo aí com educação, mas no momento, o meu goleiro seria o goleiro do Palmeiras, o Everton. Né? Não é porque está jogando no Palmeiras que ele não pode ser titular da seleção brasileira principal. Seria o meu goleiro no momento. O Ederson, se a gente considerar que o cara jogar lá fora tem mais peso, é provável que poderia ser titular com o Everton de segundo goleiro. Fato é que minha preferência pelo Everton à parte, ou Everton ou Ederson, acho que os dois teriam condições de ser titulares hoje, é que eu acho que o Everton é um goleiro que tem uma capacidade de não cometer erros e de fazer grandes defesas maior até do que a do Ederson, mas enfim, qualquer um dos dois poderia ser hoje o meu titular, eu, Adriano Garcia, se fosse o técnico da seleção brasileira. Agora, o Alisson, para mim, hoje, como futebol é merecimento e como futebol, seleção, jogam os melhores sempre, os que estão no momento melhor, futebol tem muito do momento, o Alisson seria o meu terceiro goleiro, eu entraria com o Everton de titular. Convocação de Danilo, né? Não me agrada, há muito tempo ele não vive um bom momento na equipe da Juve, faz um ou outro bom jogo, mas é um jogador muito preso, que não tem a característica do lateral que a seleção brasileira precisa. Adriano, mas o Maicon também era um lateral que não tinha tanta habilidade, tinha muita força física, mas o Maicon estava chegando na linha de fundo toda hora, ele usava essa força física. O Danilo é um lateral que me parece um pouco burocrático, né? Só que o Fagner voltou, por exemplo, a jogar um grande futebol, mas saiu uma notícia, ainda bem que ele não foi convocado, né? Porque saiu uma notícia na tarde desta sexta-feira, 14, dando conta de que o Fagner contraiu o coronavírus e vai ficar em observação, né? Está assintomático, mas vai ficar em observação. Então, é que a seleção brasileira precisa começar a tentar achar um outro lateral que não seja o Danilo, mas é uma posição muito complicada, tanto é que o Tite vinha convocando para a seleção principal o Gabriel Menino do Palmeiras, que não atua no próprio Palmeiras na lateral, né? Então, Daniel Alves voltando à lateral, ele que não tinha... ele que no São Paulo, ele só agora com o Crespo ele está jogando pela ala, né? Se fosse pela lateral, ele provavelmente não aceitaria jogar com o Crespo nessa posição. Ele chegou a dar uma entrevista ao Daniel Alves, dizendo que, olha, eu sou um jogador de muita qualidade, para você me prender num time como o São Paulo, no futebol como um brasileiro, você me prender lá num curto espaço de campo na lateral direita, né? Mas agora com o Crespo, ele está jogando pela ala com mais liberdade, está sendo importante para o time do São Paulo, e na seleção brasileira ele faz esse sacrifício, entre aspas, para continuar sendo convocado, né? É triste que a lateral brasileira não tenha opções para suprir o Dani Alves, né? Eu acredito que mesmo com o Fagner, né, que entre Daniel Alves, Rafinha, que eu não acho tudo isso de jogador, sinceramente, nunca achei o Rafinha um jogador de primeira prateleira na sua posição em termos de seleção brasileira e em termos de futebol europeu, nunca considerei isso, mas o Rafinha é um jogador de qualidade, né? Então, eu acredito que nessa faixa de idade, Daniel Alves, Rafinha e Fagner, o Daniel Alves já está um pouco fora dessa faixa, já está acima dessa faixa, e aí talvez o Fagner poderia ser um bom nome, mas ele está fora, pelo menos dessa convocação, mas eu não vejo evolução e não vejo qualidade na seleção brasileira com o Danilo. Tanto é que na Copa passada eu fui a favor da titularidade do Fagner em relação ao Danilo, né? E, bom, nós temos pelo lado esquerdo o Renan Lodge e Alexandro. Alexandro, ele tem um pouco mais de mobilidade em relação ao outro lado, em relação ao Danilo, né, os dois jogadores da Juve.
Se você for pegar quem tem mais mobilidade, o Alexandre tem uma chegada melhor do que a chegada do Danilo, e o Renan Lodge ali pelo lado esquerdo, né? Voltando a falar sobre a convocação olímpica, eu acredito que o Guilherme Arana, depois das Olimpíadas, ele tem grandes possibilidades de disputar a posição com o Renan Lodge na seleção brasileira principal, né? E a parte dessa questão do futebol brasileiro, o Tite priorizar o futebol europeu em termos de convocações em relação ao futebol brasileiro, eu acredito que o Guilherme Arana tem grande chance de duelar de igual para igual com o Renan Lodge pela posição. O Lodge joga muito, o Arana bateu e voltou na Europa, mas se eu tivesse lá na cadeira do Tite, não que eu queira isso, eu sou só um analista, mas se o Arana estiver lá na cadeira do Tite, se eu estivesse lá na cadeira do Tite, perdão, o meu escolhido seria o Guilherme Arana, né? Bom, aí já falamos de um nome, fora o Gabriel Menino, que pode ser que ganhe espaço na seleção, talvez o Fagner não volte para a seleção, então aí o espaço seria do Gabriel Menino, né? Bom, e aí, mas eu acho que na esquerda o Guilherme Arana tem uma condição muito boa de ser ali o lateral esquerdo, no mínimo reserva da seleção brasileira principal depois das Olimpíadas, né? Na zaga a gente tem os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, que provavelmente devem formar a dupla de zaga titular, né? O Thiago Silva, impressionante como ele não termina, né? A temporada que ele fez no Chelsea foi de um nível muito alto. Thiago Silva, velho, Daniel Alves, velho, mas são jogadores que têm um sarrafo muito alto. Então, eu não vou cair nessa de dizer que a convocação do Thiago Silva não foi merecida. Muita gente fala, pô, mas o Felipe tá jogando golfe. Cara, o Felipe, ele entraria no lugar do Éder Militão. O Veríssimo fez uma temporada brilhante no Santos e no Benfica ele chegou tomando conta da zaga do Benfica na reta final da temporada. Foi um momento em que o Benfica até começou a crescer de novo na temporada, porque o Benfica não estava passando um bom momento dentro da temporada do futebol português. Então, o Lucas Veríssimo deu uma estabilidade diferente à zaga do time do Benfica, fora todo o trabalho que ele já vinha fazendo aqui no Brasil. Então, o Veríssimo não sairia de uma convocação que fosse minha. É o meu zagueiro, um dos meus zagueiros da seleção brasileira para composição de grupo. Mas o Éder Militão, ele não tem tido uma regularidade no Real Madrid e quando ele entra, muitas vezes ele falha. Tá? Então, eu não teria convocado o Éder Militão para a seleção principal e teria convocado o Felipe, do Atlético de Madrid. Felipe, ex-Corinthians, um zagueiro que vem fazendo um grande trabalho no Atlético de Madrid, que deve ganhar aí, ou que está próximo de ganhar, está disputando contra o Real Madrid o campeonato espanhol, tá certo? Casemiro, o melhor primeiro volante do mundo, sem sombra de dúvidas, né? Douglas Luiz do Aston Villa, muita gente questiona porque não conhece o Douglas Luiz, não acompanha os jogos do Aston Villa, mas é um jogador que vem ganhando cada vez mais a confiança do técnico Tite, e é importante para o Aston Villa, né? O Fabinho, né? Muita gente, aliás, querendo Fabinho e Casemiro jogando juntos, né? O Fabinho do Liverpool, muita gente querendo Fabinho e Casemiro jogando junto. Acho que ele vai colocar nessa posição de segundo volante o Paquetá, né? Mas seria muito legal ver o Casemiro e o Fabinho jogando juntos. Ambos têm qualidade de saída, então não ficaria uma seleção brasileira defensiva, ficaria uma seleção brasileira mais forte fisicamente. E o Paquetá, os melhores momentos dele no Lyon, que tem feito uma grande temporada. Eu vou repetir o que eu disse no começo, né? O Paquetá não é aquele Paquetá que os teimosos Gattuso e Pioli insistiam em não utilizar no Milan, mesmo ficando claro que quando ele entrava no time do Milan, mesmo com poucos minutos, ele dava uma qualidade de criação de jogadas diferente para a equipe do Milan, né? Eles pegaram o ranço do brasileiro e encostaram o Paquetá,
mas o Paquetá continua sendo um jogador de muito talento e, para sorte do time do Lyon, perdão, para sorte do Lyon, o Lyon tem se aproveitado muito bem dessa qualidade do Paquetá quando ele joga perto do gol. A gente fez alguns jogos do Lyon aqui, em que no primeiro tempo ele ficava um pouco distante do gol, e aí no segundo tempo ele ia lá, o técnico botava ele mais para perto do gol, e aí funcionava, né? Então, o Paquetá jogando perto do gol é a posição que ele tem que jogar. Se for para jogar de segundo volante, entra com Casemiro e Fabinho, que é melhor. O Fred do Manchester United, convocado, né? Muita gente que acompanha a Premier League aprovou essa convocação do Fred. Eu tenho um pouquinho de pé atrás com essa convocação. Eu acho ele um jogador um tanto quanto irregular, né? Seria o meu convocado nessa posição seria o Gerson, que está na Olímpica. Então, existe uma grande possibilidade do Gerson, depois da Olimpíada, pegar essa vaga do Fred do Manchester United. Eu acredito nisso. Eu acho que ele vai brigar, o Gerson, depois da Olimpíada. Pode ser que ele nem esteja mais no Flamengo, então não será mais um terceiro desfalque ou um segundo desfalque. Vamos ver se o Everton Ribeiro vai continuar na seleção brasileira. Ele, quando jogou pela seleção brasileira, foi muito bem, né? Então, eu acredito que o Gerson estará na seleção brasileira na seleção brasileira principal, após a Olimpíada. Então, é essa ponderação que a gente tem que fazer. Nomes da seleção olímpica estarão na seleção principal após a Olimpíada. O Tite não é tão idiota quanto alguns querem fazer parecer, tá certo? E aí, seguindo em frente, Everton Ribeiro não tem desenvolvido o seu melhor futebol no Flamengo nesse início de temporada, mas ele é um homem de confiança do Tite, ele é um jogador de muita qualidade. A gente já viu o Everton fazer muita coisa bacana, então eu dou o benefício da dúvida para o Tite nessa convocação do Everton Ribeiro, e o Tite é um cara que chama os jogadores que estão fechados com ele, os jogadores que são da confiança dele. Eu estaria surpreso se ele não tivesse convocado o Everton Ribeiro, sinceramente. Algumas pessoas desconsideram completamente isso, né? Acham que a convocação tinha que ser delas. Não, a convocação não é delas, a convocação é do Tite, porque o Tite que é o técnico da seleção brasileira. Bom, passado isso, atacantes de movimentação. Eu acho o Vinícius Júnior, eu acho que o Vinícius Júnior é alvo de muito racismo, né? Então, muita gente que odeia ele porque é racista mesmo, tá? Mas eu não teria chamado o Vinícius Júnior para a seleção principal. Acho que existem jogadores à frente dele nessa função. O Claudinho desenvolveu um grande futebol na temporada passada, me parece muito pronto, né? Mas nessa temporada ele ainda não engrenou nessa temporada, o Claudinho, né? Tá no começo só da temporada, eu acredito que ele vai engrenar com o time do Red Bull Bragantino e tal, e ele está na seleção olímpica. Então, ele está na seleção olímpica, é um nome que pode pintar na seleção principal, assim como o próprio Rodrigo. Hoje, o Vinícius Júnior está um degrau acima do próprio Rodrigo na equipe do Real Madrid. Então, essa hierarquia, ela ficou bem distribuída. Vinícius Júnior na seleção principal, Rodrigo na olímpica. Mas eu acho que o Vinícius está ainda um pouquinho cru. Rafinha do Leeds United é um grande nome, né? É um grande nome o Rafinha do Leeds United. A questão é, se ele fosse convocado, o boteco da internet que está criticando, que criticou outras convocações, também não entenderia a convocação do Rafinha, porque é da mesma coisa que o Douglas Luiz, a mesma coisa que o Paquetá. Não assiste os jogos dessas equipes, não assiste os jogos do Aston Villa, não assiste os jogos do Lyon. Os caras não assistem os jogos nem do Atlético, que está aí disputando o título espanhol e está toda semana na ESPN Brasil. Os caras não assistem o jogo do Atlético de Madrid, eles vão assistir o jogo do Aston Villa ou do Lyon, que eles têm que fazer um esforço para assistir, né? O Lyon tem que baixar um app para assistir. Você acha que eles vão assistir jogo do Lyon? Não vão, né? Por aí vai, né? A discussão do futebol brasileiro é muito rasa. Então, eu acho que o Vinícius não é o cara para essa posição, tá um pouquinho cru ainda, né? O Rafinha é um nome interessante
para essa função. O Rony do Palmeiras é um nome interessante para essa função. Voltando lá no Everton Ribeiro, o próprio Rafael Veiga do Palmeiras é um jogador interessante. Podia até puxar o Everton Ribeiro para essa arte que está aí na sua tela. Ele está como meia. Podia puxar o Everton Ribeiro para a posição de ponta, sem o Vinícius Júnior, e chamar o Rony, ou colocar o próprio Rony nessa função de ponta. O Rony é um jogador que acho que tem que se desenvolver ainda, mas é um nome que pode ser pensado daqui para frente, né? E o Rafael Veiga, acho que está jogando muita bola também, é também um nome que poderia ser puxado. Aí o Veiga entraria nessa função de meia e o Everton seria puxado para a tela de baixo, para a posição de atacantes ali no lugar do Vinícius Júnior. O Everton Cebolinha é um dos nomes de confiança do técnico Tite. Eu tenho certeza que ele tem muita qualidade, muito talento, mas ele caiu bastante depois que foi para o Benfica, né? Ele não consegue entregar o máximo de futebol que a gente viu aqui no Grêmio, porque quando você joga na Europa, mesmo que seja Portugal, muita gente fala do nível do futebol português, eu acho que as pessoas vão acompanhar mais. São jogos de um nível técnico muito bom, né? E de um nível de organização tática também muito bom, e talvez o Cebolinha não tenha se encaixado nessa função tática que o futebol europeu exige. Ele exige que você volte para marcar, ele exige que você não fique só preso ali à ponta esquerda, como faz o Everton Cebolinha. Então ele teve uma queda de rendimento no Benfica, que fez com que ele não pudesse ainda desenvolver o seu melhor futebol. Mas eu acredito que é um homem de confiança do Tite e não desaprovo a convocação do Everton Cebolinha, né? Gabi, né? Gabriel Barbosa convocado para a seleção brasileira principal novamente, junto com o Roberto Firmino e o Jesus, que são homens de confiança do Tite, não vão sair da convocação, e o Richarlison no Everton, que é um nome importante para a seleção brasileira. Isso aí, Richarlison, Firmino e Gabriel Jesus, não se vai mexer, e claro que no Neymar não se vai mexer. Então são 3 posições no ataque que tem disputa na seleção brasileira, e aí vamos ver como que se desenvolve isso. Se a gente pegar a seleção olímpica, até para a gente poder caminhar aqui no nosso vídeo, né? Se a gente pegar a seleção olímpica, o Antony está pedindo passagem, é um nome importante. No meu entendimento, o Antony ele está até à frente do Claudinho, tá? Porque ele está desenvolvendo um grande futebol dentro da Europa, num grande centro, que é o Ajax, é protagonista do time do Ajax. Todas as ações ofensivas do time do Ajax passam pelo Antony. Então, eu acho que o Antony está à frente do Claudinho. Eu espero que o Antony venha a ter convocações para a seleção brasileira em breve. O Pedro tem que voltar para a Europa, né? E tem que se firmar na Europa. Acho que é muito difícil jogar em Gabriel Barbosa e Pedro juntos, né? Então, com isso, fica um pouquinho complicado o Pedro ser convocado para a seleção principal. Acredito que se ele for para a Europa, ele começa a rivalizar com homens que são de confiança do Tite, que são o Firmino, que está tentando recuperar o seu melhor futebol, o Gabriel Jesus, que é uma opção do Guardiola, e o Richarlison. Acho que tem que ter mesmo vaga cativa. Só essa questão de serem fixos no comando de ataque, o Gabriel Jesus e o Roberto Firmino, me incomoda, ainda que eles sejam jogadores vencedores e não estão em 2 dos principais times do mundo hoje à toa, né? Então, eu acho que o Antony é um nome que vai pintar na seleção principal, antes até do Claudinho. Eu acho que o Gerson, ele com certeza vai pintar na seleção principal depois da Olimpíada. O Bruno Guimarães, o problema é que o Bruno Guimarães e o Gerson são da mesma função, né? E aí fica esse dilema. Mas tanto o Gerson como o Bruno Guimarães, que está jogando muita bola no Lyon, de novo, que ninguém assiste, mas está jogando muita bola no Lyon. O Bruno Guimarães é um dos protagonistas do time ao lado do Paquetá. Ele, Bruno Guimarães e Gerson também são nomes que vão pintar na seleção brasileira principal. O Arana, o Emerson, eu acho que é um nome que pode vir a ser testado na seleção principal em breve. E eu senti falta da convocação do Felipe, né?
da equipe do Atlético de Madrid, o zagueiro Felipe, o zagueiro ex-Corinthians, o Felipe. Eu senti falta da convocação dele na vaga do Éder Militão. Acho que o Éder Militão está alguns degraus abaixo de como ele estava na época de Porto, tá certo? Então, essa é a minha avaliação da convocação da seleção brasileira principal, considerando, novamente, que o Tite deu um bom espaço para o André Jardine trabalhar com a seleção olímpica. Vem aí a Olimpíadas, nós vamos narrar aqui no JC Esportes. Boa sorte também à seleção olímpica do André Jardim, e a seleção principal vai enfrentar Paraguai e Equador, e nós vamos acompanhar também, vamos narrar também as eliminatórias da Copa, tanto aqui na América do Sul como em todo o continente, aqui no JC Esportes. Continue no JC Esportes. Neste final de semana, nós vamos fazer, durante toda a semana, aí, nós teremos decisões importantes com narração ao vivo, narração em áudio, aqui no JC Esportes. Vale muito a pena você acompanhar com a gente, tá certo? Mais uma vez, pedindo para você seguir as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é o JC Esportes com 2 S. Se inscreva, e principalmente pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Deixe o like, se inscreva, é muito importante para nós. Nós estamos muito perto dos 1.000 inscritos e com o seu apoio, a sua ajuda, nós vamos chegar lá, tá certo? Meu nome é Adriano Garcia, eu agradeço muito por você que acompanhou este vídeo e peço que você deixe a sua opinião, o seu comentário é muito importante para nós aí, e vamos debater junto essa convocação da seleção brasileira principal feita pelo técnico Tite. Muito obrigado, gente. Esse é o JC Esportes. Um abraço e até a próxima.